Olá a todos, eu me chamo Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje a gente vai estudar um pouquinho da parte de Física 3, Eletromagnetismo, mais uma aula da nossa sequência, de aulas. Hoje é a aula 4 sobre campo elétrico, parte 2. Então, na aula anterior a gente teve um início, a introdução ao estudo do campo elétrico, foi a parte 1, e agora a gente vai dar continuidade vendo a parte 2. Tudo bem? Vamos lá? Vamos recordar aqui rapidinho o que é a lei de Coulomb, para campo elétrico. Existe a lei de Coulomb para força, mas existe a lei de Coulomb para campo. Então, o que é a lei de Coulomb para campo? É aquela lei que me permite calcular o campo elétrico produzido num certo ponto quando eu tenho uma carga. Por quê? Porque a gente sabe que carga ela tem a propriedade de criar um campo. Então, dada uma carga, eu escolho um ponto qualquer do espaço, a carga tem essa capacidade de criar naquele ponto que eu escolhi um campo. E se a carga é positiva, como aqui nesse exemplo, o campo é de afastamento, é um campo saindo. Se a carga aqui fosse negativa, esse campo seria de aproximação. Mas para calcular esse campo, a gente viu na aula anterior que a gente usa isso aqui. Isso aqui é a lei de Coulomb aplicada a cargas pontiformes. Então, isso aqui é um pontinho de carga. Então, o campo elétrico é K, o módulo da carga, dividido por R ao quadrado. É a famosa lei do inverso do quadrado da distância. E quando a gente trabalha com isso aqui em Coulomb, carga é Coulomb, a distância em metros, o campo elétrico é medido no sistema internacional em Newton por Coulomb. Tudo bem? Isso aqui lembra, reforça a ideia de que campo elétrico é força por carga, é força por unidade de carga. Por isso fica Newton por Coulomb. Tudo bem? Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Vamos relembrar, pessoal, como é que é os tipos de campo. Então, se a carga é positiva, o campo é de afastamento. Mas se a carga for negativa, esse campo é de aproximação. Então, entenda que quando eu faço essa continha aqui, a lei de Coulomb para campo, aqui é tudo em módulo. Então, esse campo aqui vai dar sempre um número positivo. Mas o sentido do vetor vai depender do valor do sinal da carga. Se a carga é positiva, o campo é saindo. Se a carga é negativa, esse campo é entrando. Ou é de afastamento, ou ele é de aproximação. Isso a gente também teve um pouquinho de contato na aula passada. O que interessa hoje para a gente é a gente agora entender como é que a gente calcula o campo elétrico quando eu tenho uma distribuição discreta de cargas. De novo, o que é uma distribuição discreta? É quando eu tenho um conjunto de cargas. Pergunta seria a seguinte: o que acontece quando eu tenho duas cargas, Q1 e Q2? Como é que é o campo produzido por um conjunto de duas cargas? Por exemplo, mas poderia ter 3, 4, quantas cargas nós quiséssemos, tá? Então aqui, a título de exemplo, eu peguei aqui duas cargas, tá? Peguei uma carga positiva, Q1, peguei uma carga negativa, Q2, e a pergunta é, qual é o campo nesse ponto? Produzido por esse sisteminha de duas cargas pontiformes. Então a gente vai aplicar a seguinte ideia. Vamos usar o princípio da superposição. Vamos analisar esse sistema individualmente. Vamos olhar primeiro a carga Q1, como é que é o campo dela no ponto P, e depois vamos olhar para a carga Q2 para ver como é que é o campo dela naquele mesmo ponto P. Bem, como aqui a carga é positiva, ela produz nesse ponto um campo saindo, afastamento. Essa carga negativa, ela produz nesse ponto aqui um campo entrando, tudo bem? É um campo de aproximação. Então ficou um campo saindo aqui, um campo entrando. Então aqui eu tenho dois vetores agindo nesse ponto. Se eu quiser saber aqui o campo total no ponto P, que essa é a pergunta que a gente vai fazer, no ponto P, qual é o campo resultante no ponto P? Vai ser a soma vetorial desse campo com esse. Então basta a gente aplicar a seguinte definição. O campo resultante no ponto P é a somatória dos campos. Como é que eu faço somatória de campos, já que são vetores? É somar o vetor E1 com o vetor E2. O E1 é o campo produzido por essa carga. O E2 é o campo produzido por essa carga. E se a gente aplicar aqui a regra do paralelogramo, ou seja, se você fechasse aqui essa figura, o campo resultante daria aqui para baixo. Tá? Ou seja, ficaria exatamente desse jeito. No ponto P, eu tenho o E1 para cá, o E2 agindo para lá, o campo resultante vai estar aqui no meio. Tudo bem? É isso que a gente quer determinar. E, basicamente, é aplicar o princípio da superposição. É calcular cada campo individualmente e depois somar os efeitos individuais desses campos. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que aqui na figura, o R1 representa a distância da carga 1 até o ponto escolhido. E o R2 representa a distância da carga Q2 até o ponto escolhido. Vamos avançar? Bem, trouxe a mesma figura que tinha ali anteriormente para essa nova telinha, e aqui está o cálculo do E1.
O módulo desse campo aqui, ó, vai ser KQ1R1 ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui vai me dar esse campo. Se eu quiser saber o E2, de maneira similar, a gente vai fazer lei de Coulomb para campo. É KQ2 sobre R2 ao quadrado. Isso aqui vai me dar esse campo aqui. E se a gente quiser, daria para a gente desenvolver o cálculo desse campo resultante usando a lei dos cossenos. Nesse caso aqui seria possível. Como é que é a lei dos cossenos? Está aqui. Essa aqui é a lei dos cossenos. Então está aqui o campo E1, aqui está o campo E2, que são esses cálculos que nós fizemos. E esse cosseno do ângulo, que ângulo é esse que eu estou me referindo? É o ângulo entre os vetores, entre o vetor E2 e o vetor E1. Então esse ângulo total aqui, tá? É o θ que aparece aqui. Perceba que quando eu estou fazendo isso, a gente está desenvolvendo o princípio da superposição. Eu calculo o campo resultante a partir dos campos individuais de cada carga. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo disso para a gente compreender melhor? Como é que seria então o campo elétrico resultante nesse caso? Aqui. Suponha que eu tenha aqui, por exemplo, um sisteminha formado por duas cargas, uma positiva e uma negativa, separadas por 6 centímetros. Então, já imagino isso aqui, ó. Uma carga positiva, 4 microcoulombs, e uma carga negativa, 5 microcoulombs, separadas por 6 centímetros de distância. Pergunta: qual vai ser o módulo do campo no ponto médio que separa elas? Ou seja, o ponto médio é um ponto que está exatamente aqui, de tal maneira que essa distância de 6 centímetros ela vai ser quebrada em duas quantidades iguais. Né? Então vai ficar 3 centímetros para cá, 3 centímetros para cá. A partir do momento que eu coloco esse ponto M aqui, a pergunta do problema é essa: qual é o campo resultante nesse ponto médio? A vantagem é que quando eu trabalho com ponto médio, a distância que separa a carga Q1 do ponto médio vai ser exatamente igual à distância que separa a carga Q2 do ponto médio. Então vamos batizar essa aqui de carga Q1, vamos batizar aqui de carga Q2, aqui, portanto, vai ser o R1, aqui, portanto, vai ser o R2. Então, o que eu tenho, na verdade, é isso aqui, as informações do problema. R1, que é essa distância aqui, ó, é igual a R2, que é essa distância, que são 3 centímetros. Já vamos converter para metros, é só multiplicar por 10 a menos 2. Então, de centímetro, quando eu troco aqui o Czinho por 10 a menos 2, vira metros. A Q1 eram 4 microcoulombs, eu vou colocar 4 10 a menos 6. O 10 a menos 6 é o que transforma micro para coulomb. E o Q2 era negativo, vai ficar menos 5, 10 a menos 6 coulomb. Ó, tudo em coulomb e aqui em metros. Vamos desenvolver agora o cálculo do E1. Como é que seria o E1? Então, lei de Coulomb para carga. Como é que é a lei de Coulomb para carga? KQ1 R1 ao quadrado. Tá? O K é 9, 10 a nona. A carga Q1, 4, 10 a menos 6. Está em módulo, né? Como essa carga é positiva, não muda nada. E essa distância aqui são 3 centímetros. Então, é 3, 10 a menos 2 ao quadrado. Desenvolvendo aqui em cima, 9 vezes 4, 36. 10 a nona com 10 a menos 6, mantém a base, soma os expoentes. 9 com menos 6 dá 3. Aqui no denominador, 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 2 ao quadrado, é só multiplicar aqui, menos 2 vezes 2 dá 10 a menos 4. Então aqui em cima, chegamos nisso. Aqui no denominador deu isso. 36 dividido por 9 dá 4. E 10 a terceira dividido por 10 a menos 4, mantém a base, subtrai o expoente de cima do de baixo. Então acompanha comigo o raciocínio. Vai ficar 3 menos 4, aqui vai virar mais. 3 mais 4, 7. Então o campo, lá no ponto médio, produzido pela carga 1, é de 4 10 a sétima newton por coulomb. Você percebeu que aquele campo deu para a direita? Vamos voltar lá um pouquinho, só para a gente confirmar isso? Como essa carga é positiva, ela produz nesse ponto um campo para a direita. Né? Carga positiva, o campo é saindo. O da carga negativa, ela vai produzir nesse ponto um campo também para a direita. Por quê? Porque quando a carga é negativa, o campo é apontando para a carga. Né? Esse campo é saindo da carga, esse campo E2 é apontando para a carga. Então, por isso que aqui você percebeu, na situação que a gente fez, esse campo ficou para a direita. O E2 também vai ser para a direita. E como é que a gente calcula o E2? KQ2 sobre R2 quadrado. Ou seja, aqui era o E1, eu usei Q1, R1. Aqui é o E2, eu usei Q2, R2. Onde tem K, a gente coloca 9, 10 a nona. Onde tem Q2, a gente coloca 5, 10 a menos 6. Essa carga era negativa, né? Mas quando eu coloco aqui menos 5 aqui dentro, o módulo tira o menos. E aí fica tudo positivo. E as distâncias são iguais, né? A mesma distância que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui. Então, fazendo aqui, vai ficar 9 vezes 5, 45. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 ao cubo, igual nós fizemos aqui. Aqui no denominador vai ficar igual apareceu aqui, vai ficar 3 ao quadrado, 9, e 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 menos 4. 45 dividido por 9 dá 5.
10 a terceira com 10 a menos 4 dá 10 a sétima. Então, o campo E2, que foi produzido pela carga 2, é de 5/10 a sétima Newton por Coulomb, né? Newton por Coulomb, e também aponta para a direita. Então, se esse campo está para a direita e esse campo está para a direita, campos que estão no mesmo sentido se somam. Então, aqui a soma vetorial é traduzida como uma simples soma. Então, ficaria isso aqui. O campo resultante no ponto M, já que esse vetor está apontando para o mesmo lado desse, é uma soma comum. Vetores para o mesmo lado se somam. Tudo bem? Então vai ficar valor do primeiro, 4/10 a sétima. Valor do segundo vetor, 5/10 a sétima. Então, 4 com 5 dá 9, 10 a sétima Newton por Coulomb. E esse campo aponta na mesma direção dos campos que deram origem a ele, a esse campo resultante. Se a gente fosse representar isso vetorialmente, esse campo aqui ficaria 4/10 a sétima Newton por Coulomb. O mais I é para dizer que ele está para a direita. Então, esse vetor aqui está para a direita. Esse vetor aqui vai ser o valor dele, 5/10 a sétima, 5/10 a sétima, Newton por Coulomb. E esse vetor aqui, lembra? Na situação que a gente viu lá na tela anterior, também está para a direita. Então, vai ficar mais I, porque está na direção do eixo X, né? Tudo que é na direção do eixo X é mais I, mais I. Portanto, se eu pego isso aqui, 4/10 a sétima I, e somo com 5/10 a sétima I, vai dar 9/10 a sétima I, Newton por Coulomb. Então, esse vetor aqui, que é o vetor resultante no ponto M, ele também está para a direita. Tá? Então, esse foi o nosso exemplo 1. Vamos fazer agora um exemplo 2 de dipolo. Para quem assistiu ao anterior, no anterior a gente falou um pouquinho do dipolo. O que é um dipolo elétrico? São duas cargas iguais, ou seja, elas têm o mesmo valor, porém sinais contrários. Então imagina essa situação aqui, ó, uma carga positiva, uma carga negativa, elas têm sinais contrários, mas têm o mesmo valor. Qual é o valor dessas cargas? A carga Q1 tem um valor positivo de 12 nanocoulombs. Lembra que nano é 10 a menos 9. E essa carga Q2 tem um valor negativo, de menos 12 nano. Nano é 10 a menos 9. E a distância que separa a carga Q1 da carga Q2, na figura que a gente montou aqui, ó, são 6 mais 4, dá uma distância de 10 centímetros. O que nós queremos saber? Eu quero saber qual é o campo resultante nesse ponto. Lembra que só tem significado calcular campo se eu disser em qual ponto. Então, o ponto escolhido é esse ponto C. Aqui, ó, ponto C. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos analisar aqui a figura. A figura aqui já está montada, já está ajudando a entender. Se a carga é positiva, ela produz nesse ponto aqui um campo saindo. Né? Carga positiva produz um campo saindo. Mas, em compensação, essa carga negativa produz nesse ponto um campo entrando, apontando para a carga. Então, ficou o E1, que é o campo produzido pela carga Q1. Aqui ficou o E2, que é o campo produzido pela carga Q2. E se a gente fizer aqui a regra do paralelogramo, ó, o campo resultante vai estar na direção do eixo X. Tá vendo? Esse aqui já é o campo resultante. É isso que a gente quer determinar. Eu quero saber quanto vale esse campo resultante nesse ponto. Esse campo resultante vai ser a soma vetorial de E1 com E2. Tudo bem? Aqui a gente vai traduzir isso da seguinte maneira. Vamos aplicar o princípio da superposição. Professor, por que tem que aplicar o princípio da superposição? Porque é um sistema de duas cargas, né? Se fosse uma, é lei de Coulomb direto, né? Lei de Coulomb para campo. Mas como são duas cargas, eu tenho que usar a lei de Coulomb para essa, depois a lei de Coulomb para essa, e depois fazer a soma vetorial. Tudo bem? Então, ó, aqui está ampliado o que eu quero calcular. Aqui está o E1, aqui está o E2. Particularmente nesse caso, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer por decomposição de vetores. Eu vou decompor o E1 em x, em y. Como é que eu decomponho isso aqui em x? Pelo cosseno. Então, E1 vezes o cosseno vai dar o E1x. Se eu pegar esse E2, multiplicar pelo cosseno desse alfa aqui, vai dar o E2 na direção x. Agora, eu posso decompor isso em x, isso aqui em x. Mas eu posso pegar esse E1 e decompor em y. Aí vai dar um vetor para cima. Se eu pegar esse E2 e decompor aqui em y, vai dar um E2 para baixo. Só que por conta da simetria do problema, o que significa simetria? As cargas são iguais, né? O valor dessa carga é igual a desse. Essa distância aqui é igual a essa. Então, qual é a consequência disso? O E1 vai ser igual ao E2, porque as cargas são iguais, as distâncias são iguais, então não tem outra razão a não ser o E1 ser igual ao E2. Então, quando eu decompor isso aqui em y, vai dar um vetor para cima. Quando eu decompor isso aqui em y, vai dar um vetor para baixo. E esses vetores vão se cancelar, já que eles são iguais. Então, em y, não tem campo elétrico. Só tem campo elétrico na direção x, que é o que você está vendo. Isso aqui está indicando que o campo elétrico está só na direção x. E como é que eu calculo
os vetores daqui. Então aqui vai ter o E1x, aqui vai ter o E2x, tá aqui, ó, E1x e E2x, que também são iguais. Mas a soma desse com esse vai me dar esse campo resultante, né? Então, quem é o campo resultante em C, no ponto C? É um E1x mais E2x. Tem um vetorzinho para cá, tem um vetorzinho para cá, e a soma deles vai dar o campo total. Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Então, ficaria assim, pessoal. Pelo princípio da superposição, o campo resultante no ponto C é a soma do E1x mais o E2x. Como eles são iguais, né, pela simetria, basta calcular 1 e multiplicar por 2. Então eu poderia pensar nisso aqui. Ó. Quem é o campo resultante no ponto C? É o E1x, que é E1 cosseno do ângulo. Se eu pego esse daqui, multiplico pelo cosseno do ângulo, eu tenho E1x, que é isso aqui. Se eu quiser saber o E2x, isso aqui, ó, o E2x, é só pegar o E2 cosseno desse ângulo, tá aqui, E2 cosseno. Mas como eles são iguais, se eu sei um, eu sei o outro. Então basta pegar o valor de 1, copio para cá e multiplico por 2. Eu já estou fazendo essa soma, tudo bem? Então vamos desenvolver aqui, ó. Quem seria Q1? Q1 é 12 nano, nano é 10 a menos 9. Quem é o Q2? Menos 12 nano, então nano é 10 a menos 9. O R1, 13 centímetros, e o R2, 13 centímetros também. Então voltando lá na figura, só para a gente perceber isso. Da carga 1 até o ponto C, isso aqui é o R1. Da carga Q2 até o ponto C, isso aqui é o R2, tudo bem? Então aqui eu tenho as informações do problema. E aqui eu tenho o que nós temos que desenvolver. Quem é o campo resultante no ponto C? É duas vezes o E1, e o E1 é calculado desse jeito, KQ1 sobre R1 quadrado, ó, Q1 está aqui em cima. O R1 está aqui, 13 centímetros, só que tem que converter para metros. E quem é o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo, gente, vamos dar uma olhadinha lá na figurinha novamente, vou voltar aqui, tá? Aqui eu quero saber o cosseno desse ângulo. Ó, se aqui é alfa, aqui é o alfa, né? Então aqui também é alfa, tudo bem? Então o alfa ele é medido em relação horizontal. Se você descer uma linha aqui, ó, desce uma linha aqui, ó, vertical aqui até aqui embaixo. Eu fechei um triângulo retângulo, tá vendo? Aqui vai ter um triângulo retângulo, assim, ó, esse que eu estou desenhando aqui, tá vendo? Então aqui vai ficar descendo uma linha bem aqui até aqui embaixo, ó, se eu parar exatamente aqui, a base tem 10 centímetros, tá vendo? É 6 mais 4, dão 10. Só que como eu parei aqui, bem aqui, eu fico com metade, eu divido essa base na metade. Então fica 5 centímetros para cá, e aqui a minha hipotenusa que é 13. Então quem é o cosseno desse ângulo? O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, que é 5, pela hipotenusa, que é 10. Então o cosseno de alfa é 5 sobre 13. 5 sobre 13. Então vamos lá para a gente terminar o nosso problema. Aqui eu tenho campo resultante, duas vezes o E1. O E1 é isso aqui. E o cosseno de alfa é 5 sobre 13. Tá? Então, o cosseno desse ângulo, lá no triângulo, é 5 sobre 13. Substituindo essas informações, vai ficar duas vezes E1. Então, duas vezes o E1. Isso aqui é o E1. Peguei isso aqui e trouxe para cá, cosseno do ângulo. Então, o K, duas vezes o K. O K é 9,10 a nona. Valor do Q1, está aqui, ó, 12 nano. Então, 12, 10 a menos 9. Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 13 centímetros. Mas para passar para metros, é só pegar isso aqui e dividir por 100. 13 dividido por 100 dá 0,13. Então ficou 0,13 ao quadrado. Não esquece que aqui é o quadrado. Vezes o cosseno do ângulo. Só que o ângulo aqui, o cosseno do ângulo é 5 sobre 13. Se você desenvolver toda essa continha, vai dar aproximadamente 4,92, 10 ao cubo Newton por Coulomb. Esse é o campo resultante nesse ponto. E é um campo que aponta para a direita. Então esse campo aqui, ele aponta para a direita. Está na direção do eixo X. É mais I. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, dê uma olhadinha novamente nela. É uma aula bastante importante que fala do princípio da superposição para campo. Tá? Aguardo vocês para a continuação do nosso curso. Até lá!